Oi, pessoal. Um dos mitos mais belos, no meu entender, no tocante à nossa busca pela nossa essência espiritual, é aquele que diz a respeito de Orfeu e Eurídice. Quando Orfeu se vê obrigado a descer ao inferno em busca da sua bem-amada, porém, para trazê-la de volta à superfície, era necessário que ele não olhasse para ela. Então ele vem subindo pelos mundos interiores, sendo seguido por ela, tocando a sua lira, entoando cânticos de felicidade, até que quando ele chega na porta da caverna, ele resolve olhar para trás para ter certeza se ela ainda estava lá, e nesse momento ela se desvanece. Ou seja, aquilo que ele acreditava que havia conquistado, na verdade talvez não passasse apenas de uma experiência, não passasse apenas de um sonho, o que faria com que houvesse a necessidade, talvez, de resgatá-la novamente. Isso tudo é muito interessante quando a gente fala a respeito do caminho espiritual. Muitas vezes a gente vai ter a nossa busca num determinado sentido, e essa busca vai nos levar apenas até uma parte do caminho, fazendo com que a gente se veja obrigado a rever os nossos valores, a rever as nossas questões, e a gente seja obrigado a nos dar oportunidades ou novas oportunidades de tentativas de outros caminhos e coisas assim. O que acaba acontecendo dentro disso, a gente vê que essa questão ligada ao processo do nosso encontro com o nosso eu, ela está estreitamente ligada à questão da individuação. E a gente faz uma ideia muito errada a respeito disso. A gente confunde individuação com egoísmo, ou a gente confunde individuação com empoderamento e coisas assim. E por esse motivo eu resolvi fazer esse vídeo, onde a gente possa explorar um pouquinho mais essa questão. Quando a gente vai estudar a questão da formação das raças na antropogênese, o que acaba acontecendo é que a gente percebe que lá no princípio a raça humana ela agia como se fosse uma alma-grupo. Os homens daquela época, que ainda não eram os homens como nós conhecemos hoje, eles eram guiados pelos chamados reis pastores, eles não tinham vontade própria, ou, na verdade, eles estavam diretamente conectados com a mente desse rei pastor, e dessa maneira eles eram conduzidos como rebanhos, como cardume de peixes. E assim a evolução daquela humanidade, ela acabava acontecendo num determinado período. Porém, depois, conforme a gente já viu, houve a chamada queda dos anjos. Isso vai acontecer mais ou menos na metade da evolução da raça lemuriana. E o que acaba acontecendo nesse momento, o sentimento de ego, ele acaba aparecendo. A individualidade acaba aparecendo. E a partir disso, então, nós perdemos a nossa conexão com o nosso eu espiritual verdadeiro, e existe esse elemento, essa individualidade, talvez a gente possa chamar o nosso ego inferior, que acaba servindo de ponte para que a gente entre em contato com esse aspecto divino que todos nós trazemos dentro de nós. O que acaba acontecendo então para que a gente possa resgatar ou entrar em contato com esse aspecto divino, é necessário que haja um grande trabalho direcionado às nossas questões egóicas, porque afinal, enquanto esse ego ele não estiver domado ou domesticado ou compreendido, ele acaba sendo, na verdade, um grande obstaculizante que nos impede de conseguir a realização desse intento. Para isso, então, vão surgir os grandes mestres, os grandes avataras, para nos guiar no tocante a esse trabalho de burilamento, esse trabalho de aperfeiçoamento do nosso ego inferior, para que a gente possa ter condições de realizar esse trabalho. Mas então, qual seria a relação entre o processo de individuação e o egoísmo? Egoísmo é quando eu estou focado única e exclusivamente em mim. É o momento em que eu me torno autorreferente, em que eu me torno julgador dos outros, em que eu acredito
que só aquilo que faz parte das minhas crenças é verdadeiro, que só aquilo que faz parte do meu mundo é o ideal e que esse deve prevalecer sobre o dos outros. Mas como o ego ele tem necessidade de reconhecimento, ele tem necessidade de aplausos e coisas do tipo, ele vai sempre acabar procurando um grupo onde ele possa se manifestar. Aí vem os formadores de opinião, aí vem os pseudomestres com suas mensagens de libertação. Aí vem tudo aquilo que a gente vê acontecendo por aí, inclusive as questões ideológicas, as questões políticas, etc., onde as pessoas elas vão se juntar em grupos para que elas possam, na verdade, se sentir importantes dentro daquilo que elas pensam, dentro daquilo que elas são, e de uma certa maneira impor suas verdades e seus valores aos demais. Ou seja, quando a gente fala em egoísmo, a partir do momento que essa pessoa ela tem a necessidade do reconhecimento e do aplauso dos outros, ela vai agir sempre em função dos valores dos outros, e o que acaba acontecendo é que, de certa forma, essa pessoa ainda está presa à questão da alma-grupo. Quando a gente fala em individuação, então a gente já está falando de um outro processo. É necessário que, para que a gente consiga realizar esse trabalho, seja necessário, então, compreender bem essa questão egóica como sendo obstaculizante, e assim, então, através disso, a gente se despir de tudo aquilo que já não faz parte de nós, de tudo aquilo que não nos pertence, de tudo aquilo que diz respeito ao coletivo, para que assim nós possamos realmente encontrar com a nossa essência verdadeira. Eu gosto muito do Krishnamurti. O Krishnamurti ele diz o seguinte, que cada um de nós é uma experiência única no universo. Porém, dentro da nossa educação, nós somos educados para ser alguma coisa. E para ser alguma coisa, então, a gente precisa das referências do coletivo. Então, de certo modo, para que a gente se molde a esse coletivo, a gente acaba deixando de ser nós mesmos. E nós temos muito medo de ser nós mesmos, porque assim sendo, a gente acaba não se enquadrando em grupo, em lugar algum. Ou seja, nós acabamos não sendo nada e todo mundo tem pavor de não ser nada. O processo de individuação é exatamente o contato com esse nada. Esse nada que, na verdade, representa a plenitude da nossa essência imortal, que representa, na verdade, o propósito da gente estar aqui vivendo nesse plano, passando pelas dificuldades que a gente passa, para que a gente possa aprender aquilo que for necessário para o nosso crescimento e desenvolvimento. O que consistiria, então, nesse processo de individuação? É interessante a gente pensar nisso. Volto a dizer, as pessoas têm uma ideia muito comum de que a questão da individuação significa eu sou eu mesmo, eu sou o que sou, eu falo a verdade, eu sou aquilo que eu sinto, quem gostar goste, quem não gostar não gosta, essas coisas, né, que a gente vê por aí, que na verdade isso daí não passa de enaltecimento ao próprio ego. A individuação ela vai nos dizer o seguinte, mas quem sou eu? O que é que está por trás dessa minha personalidade? Como ela é formada? Eu gosto realmente disso ou eu fui ensinado a gostar disso? Eu acho isso importante realmente ou eu fui ensinado a que isso fosse importante? Entrar em contato com as mecânicas que nos levaram às nossas reações, que nos levaram às nossas visões de mundo, que nos levaram às nossas necessidades de sobressair, de se impor perante os outros, quer seja aí pela potência, quer seja pela impotência, existe sempre essa necessidade de chamar a atenção sobre si. Mas por que isso existe? O que me leva a agir dessa maneira? Quando a gente começa, então, a caminhar por esses pontos e a gente acaba desenvolvendo um observador de nós mesmos, onde a gente está completamente imparcial perante as nossas atitudes, perante os nossos pensamentos,
e a gente começa a entender toda a mecânica que nos impulsiona nesse plano, aí sim nós podemos dizer que nós estamos começando o nosso processo de individuação. O que acaba acontecendo, porém, é que no momento em que a gente entra em contato com todas essas questões inconscientes que envolvem tudo isso, a gente pode correr o risco de um processo bastante difícil, de uma grande confusão mental, porque todas as nossas referências nos estão sendo tiradas. Então nós precisamos reconstruir essas referências por nós mesmos. Isso acaba sendo um trabalho bastante doloroso, isso acaba sendo um trabalho bastante difícil, porém, isso acaba sendo um trabalho bastante necessário para que a gente possa realizar esse caminho. Quando a gente olha novamente o processo evolutivo, o caminho de descida, a gente então vai sair daquela alma grupo, vai passar por um processo mais personalístico e depois, finalmente, a gente vai atingir a individualidade. Enquanto a gente ainda for personalidade, a gente não é individualidade. E a individualidade, na verdade, ela acaba significando, de certa maneira, uma conexão com o nosso eu interior, uma conexão com o nosso eu espiritual, talvez uma retomada daquele contato que a gente tinha com aqueles reis divinos, com aqueles reis pastores, porém agora tendo consciência de quem nós realmente somos, coisa que não acontecia lá nas primeiras raças da humanidade. Se antes a gente estava em conexão com esses seres de modo inconsciente, agora nós passamos a estar em conexão com eles de modo consciente. E quando isso acontece, na verdade, sim, a gente poderia dizer que nós estamos trazendo para a Terra o mundo divino, aquele mundo que nós sempre sonhamos, ou o paraíso e coisas assim. Porém, para isso, volto a dizer, é necessário que a gente passe por um caminho bastante árduo, bastante difícil, que significa exatamente o não ser. Quando a gente se vê completamente impotente, a gente se vê completamente ignorante, quando a gente se vê completamente incapaz, quando a gente descobre que os nossos valores são apenas nossos, que eles não são mais importantes do que os das outras pessoas, quando a gente acaba percebendo as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Ou seja, é nesse momento em que nós saímos do domínio desse ego, que ele quer se mostrar sempre perfeito, admirado, superior aos demais, etc., é que a gente está se despindo de tudo isso, e somente quando nós estamos despidos completamente é que nós temos condições de encontrar, nem que seja por instantes, com esse nosso eu verdadeiro, com essa semente da divindade que habita dentro de nós. Enquanto eu disser eu sou alguma coisa, na verdade eu estou apenas reafirmando o quanto eu estou preso ainda a essas questões egocêntricas, personalísticas, que nada tem a ver com as questões ligadas às conquistas espirituais. É interessante que a gente perceba isso, porque quando a gente presta atenção nesse fator, a gente começa a ver esses falsos gurus que aparecem por toda parte, vendendo esse ou aquele produto de salvação, e depois a pessoa vai e faz um curso de fim de semana, ganha um diploma, ou seja, né, ela acaba assim sendo praticamente um guru diplomado, capaz de levar evolução e progresso para os outros, né? A gente percebe que tudo isso acaba envolvendo muito a questão egóica e tudo isso acaba fazendo com que a gente se afaste cada vez mais do nosso intuito. Talvez, para muita gente, isso possa parecer contraditório. Afinal, a era de Aquários não é uma era coletiva? Como que fica isso? O que a gente percebe dentro do processo evolutivo, da etapa que nós estamos passando, que essa questão egóica ela está sendo muito exacerbada. Conforme a gente vem falando nos vídeos aqui no canal, essa questão plutônica. Ou seja, né, fazendo com que tudo aquilo que precisa ser trabalhado acabe vindo à tona. O que estamos vivendo, na verdade, é um expurgo
de tudo aquilo que talvez estivesse escondido na humanidade ou tivesse escondido na sociedade, debaixo do tapete, e que agora chegou o momento da gente levantar o tapete e entrar em contato com tudo isso. E a mesma questão em relação a nós mesmos, quando a gente vem falando, né, que os acontecimentos do lado de fora, eles vão nos instigando a que nós tenhamos determinados comportamentos e que através desses comportamentos, aquilo que a gente nem sabia que existia dentro de nós, ou pior, que existe dentro de nós, ele acaba se manifestando. Mas a gente percebe que a questão da idolatria, a questão do ego, elas estão assim no foco de tudo isso que a gente está vivendo. As pessoas se refletem nesses modelos que lhes prometem isso ou aquilo, e na verdade a gente percebe então que elas estão vivendo em função disso, em função de impor aos outros aquilo que elas consideram ser a única verdade, ou seja, elas estão vivendo em função de reforçar aquilo que na verdade deveria ser extirpado. Mas nós estamos cada vez mais caminhando para isso. A questão da individuação, ela acaba também sendo confundida com o individualismo. Então, a questão das pessoas fechadas cada vez mais nos aparelhos celulares, nos computadores, vivendo como se fosse um mundo à parte. E acreditando que esse mundo que elas vivem acaba sendo a única realidade. As pessoas estão escolhendo sempre viver aquilo que elas gostariam de viver, sempre em busca de reforçar aquilo que elas trazem dentro delas e que, de certa maneira, acabam enaltecendo ao próprio ego inferior. Vocês percebem que tudo começa de um modo caótico. Eu acredito que nós estamos no auge desse momento civilizatório. E isso sim vai acabar trazendo uma grande confusão coletiva, né? Um surto psíquico ou outros parecidos, né? Que aliás a gente já está vendo, vide o grande número de pessoas, né? Que estão recorrendo a medicamentos psiquiátricos e coisas do tipo. Mas o que as pessoas precisam entender é que elas não fogem desse confronto com seu eu interior. Elas podem, num determinado momento, dar uma acalmada, né, uma amortecida, mas na verdade esse confronto é inevitável e nós estamos sendo levados para isso. Essa grande confusão que nós estamos vivendo é exatamente para nos levar até esse ponto, onde talvez as questões egóicas elas se transformem tão evidentes, as guerras, os conflitos entre as pessoas nesse sentido, acabem tornando a convivência em algo tão difícil a ponto das pessoas resolverem num determinado momento, se questionarem, reformularem seus valores. Isso tudo dentro daquela questão do tal, do yin, do yang, quando alguma coisa ela chega no máximo, ela então acaba nos levando para o estágio seguinte. No nosso caso, quando a questão egóica ela acaba atingindo o seu apogeu, o que acaba acontecendo vai surgir então, ela vai provocar essa necessidade de individuação. Mas por que tudo isso? Será que isso é realmente importante? Será que os valores eles são exatamente esses? Será que eu estou sempre certo? Será que só existe a minha crença? Será que só existe a minha maneira de ver? Ou a maneira do grupo na qual eu faço parte? E quando surge esse tipo de questionamento, a gente verdadeiramente, então, está começando a se abrir para uma nova etapa. Porque no momento em que eu entendo as minhas fraquezas, as minhas dificuldades, as minhas dores, as minhas incapacidades, eu sou capaz de entender a do outro também. E quando isso acontece, na verdade, eu me abro para o outro. Porque o que nos une, na verdade, não são as nossas questões egóicas, mas sim as nossas incertezas, as nossas fragilidades perante esse mistério indecifrável que nós chamamos de vida, que nós chamamos de consciência universal. A gente está tão preocupado em ser alguma coisa perante o mundo e a gente acaba se esquecendo de ser alguma coisa
para nós mesmos, a gente acaba se esquecendo de realizar em nós aquilo que nós trazemos de mais puro e de mais divino. Quando a gente lembra novamente da questão de Orfeu e Eurídice, isso acaba sendo novamente bastante ilustrativo, porque todas as vezes então que a gente se despe, que a gente consegue alguma coisa, que a gente reformula algum valor, etc., todas as vezes que a gente faz alguma conquista no sentido interior, essa conquista ela acaba de uma certa maneira alimentando o nosso ego, que precisa ter certeza que ele realmente conquistou aquilo, e nesse momento essa conquista, esse encontro, ele acaba se desvanecendo para que a gente seja obrigado eternamente a procurá-lo. Como a gente pode perceber, esse processo então de mergulhar nas profundezas de nós mesmos, para que a gente se dispa de tudo aquilo que é personalístico e que a gente tenha condições de fazer isso em vida, acaba sendo um grande salto, no meu entender, extremamente importante para que a gente possa construir aquilo que nós chamamos de nova civilização, aquilo que nós chamamos de era de Aquários. Que, embora sendo coletiva, não significa que a gente continue a viver como almas grupos, não significa que a gente tenha que viver manipulado pelas mídias sociais, pelos valores que nos são impostos do lado de fora, quer sejam eles valores pessoais, valores materiais ou valores espirituais. Porque enquanto a gente estiver preso dentro disso, a gente está agindo como alma-grupo, sempre em função de alimentar o nosso ego inferior. Por isso que a humanidade passa por momentos tão difíceis como ela vem passando, exatamente para que a gente seja obrigado a rever tudo isso. Por isso tantas guerras, tantos sofrimentos, porque infelizmente a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor, a gente aprende pela guerra, a gente aprende pela impotência perante os fatos que estão do lado de fora, a gente aprende pela nossa incapacidade perante o mundo, que simplesmente ele é aquilo que é e não aquilo que nós gostaríamos ou nós acreditamos que ele seja. E quando realmente a gente começar a perceber isso, e a gente entender que existe um trabalho constante, eu estou sempre à procura de defeitos em mim. Eu estou sempre procurando descobrir aquilo que existe de errado. Estou sempre procurando aquilo que existe a ser transformado. Estou sempre descobrindo que existe muito a ser trabalhado nesse sentido, mas, no entanto, eu estou sempre aprendendo comigo mesmo. Eu transformo o meu corpo num grande laboratório. E a partir desse grande laboratório, onde eu entro em contato com meus sentimentos, com as minhas questões, eu tenho capacidade de entrar em contato com os sentimentos, com as questões das outras pessoas. Porque quando a gente conversa com uma pessoa, aquilo que a gente viveu, aquilo que faz parte de uma verdade interior, a gente está falando a mesma linguagem. A partir desse instante, então, nós compreendemos que a era de Aquários nada mais é do que o momento em que cada um vai compartilhar tudo aquilo que realizou dentro de si nesse sentido com os demais, para que todos possam crescer dentro de uma consciência ou de uma visão de mundo mais universalista e menos individualista. Fica aqui então mais um tema para a gente pensar. A nossa proposta aqui não é trazer verdades impositivas, mas sempre semear novas possibilidades de visões e de pensamentos para que a partir da diversidade a gente consiga expandir cada vez mais a nossa maneira de olhar tanto para o mundo externo como para o nosso mundo interno. É isso aí então. Vamos que vamos. Mente livre, coração leve. Espero que tenham gostado e até a próxima.